Essas informações podem ser interpretadas como ficção científica ou da forma que o espectador preferir. Elas são compartilhadas com fins de entretenimento, embora as tratemos com a máxima importância. Federação Galáctica. Verdade ou ficção? Administradores da Terra. Vulcan 5. Bem, Eckersley devia ter mais juízo. Mas, doutor, pensei... Só um minuto, Sarah. Enviar as tropas da Federação só vai piorar tudo. Sei da importância de sermos visitados pela Federação Galáctica, mas não estás a exagerar um pouco, Tim? Rick, é algo que você gostaria de nos contar sobre sua relação com este governo galáctico desconhecido. Os pontos-chave estão claros, né? É meu dever informá-los que a Federação Unida de Planetas designou o planeta Bullion 4 no setor Vike sob a proteção da Frota Estelar. E finalmente, do sacrifício e da luta veio o impossível. A Federação nasceu e um novo futuro começou. É oficial, o obscuro planeta Terra tornou-se o 6 de 48 a se juntar à Federação Galáctica. Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. O tópico de hoje é muito importante, provavelmente um dos mais importantes que devo apresentar, o governo por trás de todos os governos, e essa é a Federação Galáctica de Planetas Unidos, ou Federação Galáctica, para abreviar. Eu nem sei como começar a falar sobre isso sem que vocês já levantem as sobrancelhas, provavelmente associando-o imediatamente a filmes e ficção, já que é exatamente assim que tem sido retratado na nossa cultura. Mas tudo isso é feito de propósito, e lembrem-se bem do que eu expliquei anteriormente. É uma das muitas responsabilidades dos controladores, a de introduzir elementos de verdade no seio da indústria do entretenimento de massa, entre outros motivos, para que possam desacreditá-la com maior facilidade. Assim que for mencionado de forma séria, pois o público já estará psicologicamente preparado para o associar apenas à ficção. Vamos ao que interessa. Não se trata de ficção, muito pelo contrário. E embora a Federação Galáctica não seja exatamente como apresentada em filmes, séries ou videojogos, ela, no entanto, existe. E é minha função, nesta aula, explicar brevemente a sua estrutura, os seus objetivos e o seu envolvimento com a Terra. Brevemente, pois é apenas a introdução ao tema e preciso abordar muitos conceitos sem aprofundar muito ainda. Então, vamos começar. Há muito a aprender. So, let's begin. Much to learn. Para começar, gostaria de relembrar o que abordamos na terceira aula, especificamente a matriz e os acordos que a ela se referem. Falsos conjuntos de conceitos e sistemas de crenças compartilhados impostos a uma sociedade pela cabala controladora. Um deles, que já abordamos, é o tema dos extraterrestres e a ideia que nos fizeram acreditar de que estamos sozinhos no universo. Outra, estritamente ligada à anterior, é que não existem outros órgãos governamentais além do que vemos na mídia moldando e influenciando os assuntos humanos, muito menos órgãos governamentais que se estendem ao espaço. E este é o assunto que abordaremos hoje. A primeira ideia a entender é que todas as sociedades extraterrestres, ou a maioria delas, pelo que sei, operam de acordo com estruturas sociais específicas e sua própria maneira de se organizar como unidades sociais, e umas com as outras. É apenas natural, já que onde quer que haja pessoas, sejam ETs ou não, sempre haverá tentativas de se estabelecer algum tipo de regras de coexistência. Uma
dessas estruturas, uma de proporções gigantescas e a que nos preocupa hoje, é a Federação Galáctica. E para entender este tópico, você deve aceitar a ideia de que, assim como existe governo e estrutura social na Terra, formados em camadas, que foi o que discutimos no vídeo anterior sobre os níveis da Cabala, existe um fora dela também, igualmente em camadas e compartimentalizado. Federação Galáctica de Planetas Unidos, como é traduzido para a língua humana, e por isso pode ser que você ouça falar dessa mesma organização, mas com nomes distintos, é um conglomerado físico e multirracial de proporções verdadeiramente massivas, que foi estabelecido há incontáveis éons após o evento conhecido como a Grande Expansão vinda de Lyra, onde inúmeras raças foram cruelmente perseguidas por espécies regressivas, fazendo parte das chamadas Guerras de Orion. Parte dessa história, que é bastante interessante, será abordada e discutida em episódios futuros. Mas por que eu disse físico? Isso é para deixar bem claro que a organização a que me refiro aqui não é algo esotérico, não está em alguma outra dimensão. E não se trata daquilo que alguns, em certas comunidades New Age, denominam de Federação da Luz. Está no mesmo reino físico que o nosso planeta Terra, talvez apenas em um estado vibratório um pouco mais elevado. E é composto por seres físicos e biológicos, humanoides e não humanoides, literalmente de milhares de raças distintas, em sua maioria positivos ou que são entendidos por consenso como positivos. A Federação foi originalmente fundada por 3 espécies principais: andromedanos, arcturianos e lirianos. O modelo da antiga raça raiz, humanoide, ainda se encontra entre os mais ativos. E o seu principal objetivo era estabelecer alianças para enfrentar os problemas no espaço e para cooperar, tudo isso dentro das orientações legais e éticas coordenadas. Você também deve saber que todo o quadrante galáctico está completamente sob o controle da Federação, e isso, é claro, inclui a Terra. Seu envolvimento com a Terra tem passado por diversas fases de interação mais próxima e mais distante ao longo de milênios. No entanto, tem sido contínuo e assim permanece até os dias de hoje. Agora pode achar isto interessante. Em 2020, um ex-diretor de programas espaciais do Ministério da Defesa de Israel, por quase 30 anos, amplamente conhecido como o pai do programa espacial israelense, Haim Eshed, afirmou em uma entrevista com o Jornal Nacional Israelense que o governo dos Estados Unidos estava em contato com seres extraterrestres há anos e havia assinado acordos secretos com a Federação Galáctica. Ele também afirmou que Donald Trump tinha conhecimento disso e estava prestes a revelar a todos a verdade sobre a existência deles, mas foi impedido pela Federação. Pesquise a história você mesmo se isso despertar seu interesse. Curioso, não é? Pode-se, com segurança, afirmar que o fato de um ex-oficial de defesa espacial de alta patente ter proferido tais alegações, e ele, aliás, não é o único oficial a abordar o tema dos ETs, eleva significativamente o debate extraterrestre de meras conspirações marginais para um tópico de séria consideração no discurso público. Não é só algo que fanáticos por alienígenas discutem. E embora muito possa ser dito sobre as tentativas de divulgação oficial e o quão controlada ela geralmente é, isso criou um certo burburinho na mídia global e social, com pessoas fazendo perguntas sobre a própria Federação Galáctica.
Embora o foco naquela entrevista tenha desaparecido há muito tempo, o debate em torno do tema ET, de forma geral, certamente não. Na verdade, está a ganhar cada vez mais interesse, e não pode haver qualquer discussão sobre seres extraterrestres relacionada com o nosso planeta sem considerar a Federação Galáctica. Então, vamos continuar. A Federação Galáctica não existe apenas por conta própria entre raças ET em algum lugar lá fora, numa galáxia muito, muito distante, separada da Terra, dos seus habitantes e dos seus assuntos. Isso é importante. Não é como se a Terra estivesse de um lado, aqui, isolada e independente, e a Federação Galáctica, mesmo que se aceite a sua existência, em algum lugar distante, completamente alheia a nós. Muito pelo contrário. A Federação está profundamente associada à vida na Terra e às suas estruturas de controle, e sempre esteve assim. Melhor seria dizer que ela constitui a sua extensão, ou, de forma mais precisa, as suas camadas mais profundas, mais elevadas e complexas. É o que, em última instância, determina e controla tudo o que acontece no planeta Terra. A Terra não é, de forma alguma, um planeta independente. Muito pelo contrário, é um local estritamente regulamentado, situado bem dentro do espaço sob o domínio da Federação e sujeito ao seu rigoroso escrutínio e controle absoluto. É a própria Federação Galáctica que controla todos os governos na Terra por trás. É o governo por trás do governo profundo que controla todas as administrações públicas e as nações do planeta. Embora tenhamos visto o assunto na aula anterior, vamos dar uma olhada rápida na estrutura de poder em camadas da Terra novamente para ver como a Federação se encaixa no cenário e por que nos referimos a eles como os gestores absolutos. Primeiro, há um nível oficial que todos veem, o mainstream. Depois, o chamado Estado Profundo, gerido por sociedades secretas. Depois, um nível ainda mais profundo, deslizando-se progressivamente para raças não humanas, reptilianos, regressivos, a graça e o que mais houver. E, no entanto, um nível ainda mais profundo, que são as sociedades secretas que governam essas raças. Então, finalmente, e por mais difícil que possa ser de acreditar para muitos, temos a Federação Galáctica, um governo espacial de proporções gigantescas, geralmente considerado como positivo, estruturada como mais uma cebola com suas próprias camadas de controle. Vamos agora explorar algumas dessas camadas. A primeira, que governa sobre a Terra, realiza reuniões na Antártida, que é o principal centro de controle e o verdadeiro centro de poder do planeta, e de onde todos os governos e sociedades secretas recebem suas ordens. Este é o lugar onde líderes fantoches mundiais vão para, digamos, jurar lealdade aos seus controladores, Cabala Profunda, Graça Orion Regressiva, Reptilianos e outras raças não humanas representando a Federação, fazendo pactos e decisões sobre a Terra. A Antártida é basicamente o local onde governos humanos se reúnem com o governo ET, a Federação, um lugar de onde podem controlar a humanidade da superfície, sabendo que é inacessível à população humana. A Federação gere e controla a sociedade mundial, dando ordens e coordenando diretamente com os grupos de governos por trás dos governos e com os líderes das sociedades secretas, que, por sua vez, manipular os políticos oficiais, que são apenas fachadas públicas para as organizações maiores por trás deles. Políticos são apenas fachadas ou fantoches de um gigantesco mecanismo de sociedades secretas que os controlam por trás. A Federação fala com líderes de sociedades secretas de poder planetário.
Então eles passam suas ordens para outras sociedades secretas dependentes, estas para o Estado profundo e, por sua vez, para os políticos comuns. A respeito das reuniões que acontecem na Antártida, é importante mencionar brevemente que nem todas as raças ET da Federação, as positivas, estão cientes do verdadeiro motivo desses encontros. Não está disponível para a vasta maioria da comunidade galáctica estacionada na órbita da Terra, o que, claro, leva à obscuridade, suspeita e conclusões desfavoráveis para a Federação, o que é um assunto totalmente novo para explorar no futuro. Entre parênteses, a Federação é geralmente vista como positiva, mas há muitos problemas lá, e sim, você adivinhou corretamente, eles serão discutidos mais adiante. Seguindo em frente, o próximo passo na cadeia de conselhos que compõem a federação local para vigiar os assuntos na Terra é a sede principal local, situada na enorme nave espacial biosfera chamada Viera, pertencente aos Andromedanos e que está escondida atrás da Lua. É aqui que muita da política local, por assim dizer, extraterrestre, tem lugar, mas não para por aí. Por mais avassalador que isto já possa parecer a alguns de vocês, o controle sobre a Terra estende-se ainda mais longe. Continua por todo o caminho até aos anéis de Saturno. O que se passa lá, no entanto, o exato onde, quem e por que está novamente oculto para a maioria dos níveis ET inferiores. Nível de controle do Sistema Solar, onde todas as decisões referentes a este sistema são tomadas, e isso inclui o planeta Terra, mas tudo o que se passa é envolto em um grande segredo. Como eu já mencionei a respeito das estruturas de controle na Terra, o mesmo sistema se aplica também aqui. Um determinado nível nem sempre tem conhecimento do que ocorre nos níveis superiores. A maioria das raças ET positivas e benevolentes opera a partir de um nível de federação local inferior, muitas delas relegadas a papéis de orientação e supervisão. Certo, um momento. Então, eu disse que a Federação Galáctica são os principais gestores do planeta Terra, mas eu também mencionei que eles são estruturados em camadas. Então, qual parte da Federação realmente gerencia a Terra e como? Bem, é aqui que o assunto se torna confuso, pois é precisamente esse fracionamento em níveis, grupos, raças, conselhos inferiores e superiores que torna a rotulagem da federação como isto ou aquilo, ou mesmo a compreensão de sua totalidade, quase impossível. Cada nível da federação tem diferentes responsabilidades e ideias, e é composta por diversos grupos com distintos pontos de vista e interesses, nem sempre em sintonia uns com os outros. A organização é, de fato, muito vasta e complexa. Algumas raças se ocuparão mais com o puro monitoramento, análise e supervisão da Terra. Outras com a orientação, outras se envolverão mais diretamente de uma forma mais humana e outras nem tanto, como por exemplo, nas reuniões da Antártica que foram mencionadas acima. Contudo, existem características gerais que os qualificam como os principais gestores do nosso planeta, e tentarei explicar a seguir. Para isso, precisamos entender um pouco mais como a Federação vê os cidadãos da Terra. Interestelar no passado muito antigo, uma longa história, o porquê de não ser mais assim, a Terra é e tem sido por um longo tempo um reino completamente autocontido, tecnológica e mentalmente isolado do exterior, e um domínio fortemente controlado, o qual também chamamos de matriz, que funciona através da cegueira da população por meio do controle da mente e da percepção.
Isso cria o quadro de referência para as pessoas do que é chamado de realidade, o que é possível e o que não é, e onde a humanidade construirá para si o mundo individual e coletivo, guiada por esses sistemas de controle, porque é através do cegamento da população. O que eles ganham com isso? Bem, cada nível de controlo mencionado nesta e na aula anterior terá os seus próprios interesses, alguns mais éticos, outros não. Mas, já que estamos a olhar agora para a Federação Galáctica, vejamos brevemente qual poderia ser um dos seus interesses em permitir que os humanos fossem cegados. Para que se possa compreender o verdadeiro motivo, é fundamental que se saiba que a humanidade terrestre, em sua totalidade, não está sendo encarada por eles como uma única espécie, mas sim como uma espécie mais ou menos homogênea, ou seja, de natureza uniforme, que guarda as almas de muitas raças extraterrestres como uma só, naquilo que chamamos de matriz da Terra. Todos eles sendo seres diferentes fora da Terra, mas que encarnam aqui na Terra, desempenhando, por assim dizer, o papel de seres humanos, mantidos artificialmente num estado inferior de existência para garantir um certo tipo de experiência, uma experiência que é intensa, repleta de contrastes, de limitações, de lições, como costumam dizer. Um campo dramático que oferece às almas todo tipo de percepções diretas que elas não conseguem em nenhum outro lugar. Um lugar desafiador onde podem aprender a controlar sua vibração e manifestações. E tudo isso sob a supervisão da Federação Galáctica, que controla, monitora e até coordena e movimenta elementos e acontecimentos para manter este reino existencial artificial tal como o conhecemos, realizando tratados, intervenções, regulamentos e assim por diante. Agora, o ponto delicado em compreender tudo isso é que a Federação afirma que ela apenas direciona as coisas para o que as próprias almas desejam. É importante ter em mente que a reencarnação é um fato estabelecido na comunidade estelar, apenas facilitando as experiências que as almas ET desejam antes de encarnar e também aquelas que já estão sendo criadas pelo poder de manifestação coletivo e individual da população da Terra. Parênteses, poder de manifestação e ideias que são fortemente manipulados, que fique claro. Então, é aqui que complica e fica suspeito. Eles veem os seres humanos da Terra como os avatares dos povos de fora da Terra, trajes biológicos para suas almas que desejam experimentar grandes contrastes e que estão entrando na Terra por sua própria vontade e risco. E, sim, isso significa você, eu e todos os outros que vivem na Terra. Prometo aprofundar o assunto depois. Isso também significa que, de uma perspectiva mais abrangente, como eles alegam, muitas vezes os meios justificam os fins, e provocar intencionalmente situações que na Terra podem ser vistas como antiéticas justifica para eles o resultado final positivo que esses eventos antiéticos causam. É onde vemos alguns eventos negativos no nosso planeta, por vezes impedidos, por vezes meramente permitidos, mas em outras ocasiões pura e simplesmente diretamente orquestrados. E tudo isso apesar das leis espaciais de não intervenção, que eles também afirmam ser obrigados a cumprir, o que aponta para a hipocrisia dentro do sistema legal burocrático da Federação. Não irei, neste momento, enumerar todas as categorias de intervenções que foram efetuadas pela Federação Galáctica no que se refere ao planeta Terra. Deixe-me apenas afirmar, e você está correto em sentir isso, que meus amigos em órbita, de quem obtive estas informações, e eu não estamos muito satisfeitos com a forma como a Terra tem sido gerenciada. As razões são muitas. E você continuará a aprender à medida que avançarmos.
Existem simplesmente demasiadas inconsistências, agendas políticas, pouca transparência e honestidade, e muitos interesses suspeitos que permeiam esta organização. Há demasiada da mesma matriz de controle que existe na Terra, estendendo-se até os níveis mais obscuros e as forças ocultas que por trás guiam a Federação. Embora, neste momento, não esteja claro o que realmente são, isso me leva à importante pergunta na mente de todos, com certeza. A Federação é boa ou má, afinal? Deveríamos ter medo? Não é algo tão simples assim. Responder a isso com um simples sim ou não se aplica de forma alguma quando estamos falando de uma organização tão gigantesca, que é construída por tantos níveis, culturas, tarefas, interesses e até mesmo densidades. E qualquer tentativa de o fazer seria apenas um reflexo da tendência humana da Terra ao reducionismo e dualismo. A Federação, como qualquer outra instituição, não é um bloco único. É composto por pessoas, e isso significa uma enorme variedade de ideias, opiniões e intenções. A maioria dos membros da Federação Local é composta por pessoas benevolentes e amorosas, envolvidas em muitas ações positivas e que dão o seu melhor. Infelizmente, como percebemos, é o que ocorre nos níveis mais elevados da Federação que realmente nos preocupa. São essas camadas ocultas que puxam os cordelinhos, tomando decisões cruciais para o destino do planeta Terra, e não existe transparência suficiente nesses patamares para se ter conhecimento do que realmente se passa lá. Então, sim, muitos membros da Federação, se não a maioria, de todos os tipos de raças, especialmente aqueles de menor patente, são extremamente positivos e com boas intenções para a Terra. No entanto, no final das contas, são os líderes que acabam por moldar e definir as instituições, e simplesmente não existe um consenso uniforme, nem mesmo entre as raças extraterrestres, sobre quem eles verdadeiramente são. Você não deposita sua confiança nos governos terrestres. Por que então você confiaria naquele que opera no espaço? É basicamente apenas mais uma forma de governo que regulamenta culturas capazes de voos interestelares da mesma maneira que os governos na Terra regulam as nações, como um dos meus amigos lá de cima mencionou. Em teoria, é gerida por uma ética mais elevada, conhecimento e padrões, espiritualidade, e a maioria dos seus membros é positiva. Mas isso acaba por ser um pensamento ilusório quando se trata dos níveis mais profundos da Federação. Essa é, pelo menos, a informação que tenho neste momento. Não há motivo para ter medo. Saiba que a Federação tem estado a gerir o planeta Terra desde tempos imemoriais, com envolvimento direto e constante. Portanto, isto não é novidade. E eles são geralmente considerados positivos. Nunca haverá uma invasão da Federação Galáctica. Eles já a vêm controlando. É o território deles, a Terra. Então, isto é apenas para vos manter informados sobre o que está a acontecer, pois acredito que as pessoas deveriam ter mais conhecimento da realidade que as cerca, especialmente quando isso as impacta diretamente, mesmo que tudo se desenrole nos bastidores. Ainda sobre o tema de eles serem positivos, precisamos abordar um outro ponto importante aqui, que é a forma como a Federação Galáctica tem sido apresentada em alguns círculos da Nova Era. Vocês podem ter se deparado com parte disso, então eu devo abordar isso. Não seremos bem vistos por dizer isto, mas precisamos ser realistas. Vamos olhar. No início do vídeo, eu disse que a verdade sobre a existência da Federação foi tecida na cultura popular através de filmes e entretenimento. Esta é uma das formas como eles podem manipular a percepção das pessoas sobre esses assuntos, relegando-os principalmente ao reino da fantasia.
Mas a manipulação da percepção desses temas tem duas vertentes. Lembram-se da aula 4 sobre a matriz se estendendo para as comunidades New Age e alternativas? Por favor, assistam se ainda não o fizeram. Não só a Cabala guia as ideias das pessoas na cultura de massa, mas eles fazem isso também e especialmente de dentro das comunidades que estão apenas despertando. Eles se infiltram nessas comunidades com a plena intenção de governar o que as pessoas pensam sobre os extraterrestres. As pessoas recebem mentiras todos os dias, o que te faz pensar que a comunidade OVNI seria diferente. Pelo contrário, é, na verdade, uma das áreas mais rigorosamente regulamentadas, pois abrange muitos níveis e aspectos que a Cabala deseja utilizar para controlar a população. São justamente essas as áreas que se mostram particularmente disruptivas para o status quo estabelecido de como as coisas deveriam funcionar aqui na Terra. Então, como tática, eles inundam essas comunidades com narrativas instáveis e desinformação, e com todo tipo de propaganda da Federação para fazer parecer melhor ou diferente do que é, idealizando e apresentando-as como algum tipo de organização cósmica de luz e justiça, prestando auxílio do alto e buscando a libertação da humanidade, uma organização quase etérica, formada por seres iluminados de puro amor. O que é pior, muitas dessas narrativas foram inseridas nos grupos UFO convencionais por emissários autoproclamados da Federação Galáctica e ativistas pró-federação, que se apresentam como uma organização extremamente benevolente, pronta para aliviar toda a opressão e libertar as pessoas. É o que os governos humanos de duas caras fazem também, falando sobre quão caridosas são as suas ações, vendendo promessas sem resultados práticos, enquanto as ações e motivos mais profundos permanecem ocultos do público ingênuo. O campo da nova era, muito controlado pela CIA, é promovido pela Pró-Federação de Amor e Luz, operações psicológicas de libertação da humanidade, que exploram a necessidade humana de se agarrar a algo, a mentalidade de se entregar, não fazer nada e confiar, criando novas religiões baseadas em ETs. Causando, ou ao menos permitindo, toda a dor na Terra para depois se vender como o salvador da humanidade na agora clássica estratégia de causar um problema para vender a solução. Ideias como federações de luz que vêm para salvar a humanidade dos malfeitores apenas perpetuam e refletem a exata mentalidade em que os controladores querem que as pessoas estejam. Sim, a Federação existe lá fora. Sim, eles estão envolvidos com a humanidade, em algum nível até mesmo a protegendo, mas não são idílicos e não agem sem interesses. E ainda nos encontramos profundamente imersos em problemas e na política. O conceito da chamada Federação Galáctica da Luz, ou então de amor, luz e alta frequência, seja lá o que isso realmente signifique, é, na verdade, uma das mais astutas iniciativas da Cabala, uma aposta para controlar as mentes humanas. Esses níveis existenciais de frequência mais elevada da Federação Galáctica, de fato, existem, mas eles se encontram em patamares muito mais elevados, mais etéreos. Sim, esses também existem, é verdade, e não são, de forma alguma, representativos do que realmente acontece nos níveis físicos inferiores que estamos discutindo aqui hoje. Ok, uau! Consegui abordar tantos pontos e assuntos diferentes, cada um que poderia ter um vídeo ou vários por si só. E todos eles serão aprofundados no futuro, conforme avançamos, certo? Vamos fazer uma pausa agora e cumprimentar os membros da nossa comunidade. Pessoas como vocês. O que eles têm a dizer sobre o assunto da Federação? Será que eles ficaram surpresos ao descobrir que isso existe? Eles consideram importante sequer ter conhecimento disso?
Workshop comunitário. Para começar, temos a presença de 3 distintos cavaleiros. Zarek, que nos acompanha do Canadá, Alfredo, que vem da Argentina, e Yantor, que representa o Chile. E a pergunta é, como eles se sentiram em relação a este tópico? A existência da Federação Galáctica, e incluindo muitas raças estelares diferentes, não tão descabida da minha compreensão e ponto de vista. Vejo isso muito como na Terra temos muitos governos diferentes formando as Nações Unidas. Vejo os benefícios de ter um coletivo maior supervisor, que tem acordos mútuos em vigor. Foi introduzido em tenra idade a existência da Federação Galáctica, e isso foi mais implantado através da ficção científica, como séries tipo Star Trek ou até mesmo videogames como Metroid. Todos eles parecem fazer referência a um coletivo maior e similar, supervisionando e gerenciando muitos mundos diferentes. Tenho poucas dúvidas a esta altura de que eles existem, mesmo que quando olho para o céu não consiga vê-los ali. Então, sinto que a Federação Galáctica é relevante para mim agora, porque consigo entender como eles têm semelhanças com a ONU aqui na Terra e também como há muitas diferenças. Para mim, a existência da Federação Galáctica foi uma confirmação muito interessante que não pareceu estranha de todo, e me permitiu resolver uma dúvida que eu tinha sobre o fenômeno OVNI, que era, por um lado, por que eles não invadem e destroem a Terra, ou nos subjugam, ou algo assim, e por outro lado, por que eles não nos ajudam a resolver nossos problemas diretamente. Então, a minha conclusão foi que deve haver algum tipo de lei interestelar que regula isso, e quando soube da existência da Federação, encaixa-se perfeitamente que eles sejam responsáveis por essa regulação. Também coincidiu com informações de um israelense, Shahin Eshed, que confirmou que a Federação Galáctica existe e que Trump sabe disso. Então, me pareceu que se um israelense disse isso, que não tem obrigação de dizer nada, então é um ponto a mais. Na verdade, não me pareceu nada estranho. Para mim, parecia algo bem lógico, mas não me pareceu estranho descobrir que existia uma Federação Galáctica. Lembro-me de ver Star Wars, o primeiro filme, e pensar, sim, existe algo assim. Depois de ver Star Trek e a saga, eu disse, claro, tem que ser assim. Algo dentro de mim dizia que tinha que ser assim, e achei muito reconfortante saber que há algo lá fora a dirigir tudo, a organizar tudo. A Federação, devemos considerá-la como uma visão para a compreensão da vida aqui e saber que não está separada do que está acima. Quem está acima dirigindo tudo pode estar errado, pode não ter a visão correta, porque estão lá fora, lá em cima. Não estão aqui, a menos que venham morar aqui, certo? Para entender o que se passa. E daqui de baixo, não podemos categorizar que as coisas lá em cima devem ser assim ou assado, porque nós também não estamos lá. Então, acho que é muito importante para nós sabermos tudo isso, porque a vida não é só uma coisa, é uma expressão que engloba o universo inteiro e devemos saber como esses mecanismos funcionam, como esta matriz funciona, como a outra matriz funciona. Então, percebem? Para eles, não era estranho. Fazia sentido que existisse algum tipo de órgão regulador. E sabem, um deles, quando viu isso em filmes, pensou, bem, sim, deve existir assim, faz sentido. Então sim, muito obrigado, pessoal. Agora, Shareva, dos Estados Unidos. Quando soube pela primeira vez que a Federação Galáctica era algo real, 4 coisas me vieram à mente. Número 1, estamos vivendo em O Show de Truman. Fomos enganados. E, na verdade, foi bastante decepcionante perceber que existe mais política e lei no espaço. De alguma forma, eu pensava que os ETs eram mais espirituais ou tinham, sabe, poderes psíquicos, e talvez sejam e talvez tenham, mas também, sabe, me fez perceber que eles são apenas pessoas e talvez se pareçam conosco e talvez não. Acho que isso me fez questionar o que eu percebo o mundo invisível como um conceito espiritual meio vago. Eu percebo que é apenas
nos falta conhecimento, nos falta tecnologia e temos uma percepção limitada. Mas, francamente, foi decepcionante pensar que há uma organização lá em cima que está permitindo isso. Que bagunça infernal está rolando aqui. Então acorda! Porque este lugar precisa mudar. Então, isso é interessante porque a Shariva, na verdade, ficou desapontada da mesma forma que eu, quando eu estava assim a descobrir este tópico pela primeira vez. Ela estava imaginando, sabe, que era algum tipo de organização mais espiritual, mais mítica, sabe? Nós estamos fantasiando sobre essa organização de alguma forma em alguns círculos. Eu certamente fantasiei. Eu me senti da mesma forma, eu me senti decepcionado quando estava descobrindo que há tanta política, que há tantos conflitos e desentendimentos e política. Antes eu fui condicionado, eu achou pela nova era haver a Federação Galáctica como essa organização idealista de amor e luz que apenas combate o mal e protegeu o universo, mas infelizmente não é necessariamente desta forma. Agora temos Agustín Delfín do Chile. Sim, achei bastante estranho quando ouvi a palavra Federação Galáctica. Isso foi no final dos anos 90, e comecei a ouvir muita informação e a ver muita informação na internet naquela época, quando a internet ainda estava em sua infância aqui no Chile, mas informações sobre a Federação Galáctica já começavam a aparecer. Por que achei estranho? Porque quando ouvi aquela palavra, senti algo no meu coração e nas minhas entranhas, no meu estômago. Era uma sensação de desconforto, de que algo não estava certo com aquela palavra. Então, daquela época até agora, encontrei uma resposta para o que senti, que havia algo que não concordava com o que eu estava percebendo, sentindo. Eu senti algo. Eu vi algo. Eu já tive muita experiência com naves, vendo-as no céu, e também com aquelas que aterrissaram aqui no Chile. E a ideia de federação nunca penetrou no meu coração, no meu estômago, no meu corpo. Desde o primeiro momento, senti uma rejeição absoluta. Eu sei que há algo ali que não se encaixa, que não se conecta comigo, que não sinto coerente. Então foi isso que me aconteceu com a federação e minha conexão interna. Eu não consigo enxergar muito bem, não vejo super bem a grandes distâncias. Pausa. Então, isso foi, pausa também interessante, pois Agostinho estava sentindo que algo não estava totalmente certo. Pausa com a federação. Novamente, foi o completo oposto do que eu senti quando estava pela primeira vez visualizando a Federação Galáctica. E agora, por último, temos Derek da Polónia. Eu vejo que o tema da Federação Galáctica é bem complexo e, ao mesmo tempo, me causa sentimentos ambivalentes. Por um lado, é um conceito absolutamente fascinante. Fascinante parece ter saído diretamente do cinema, da ficção científica, lembrando séries como Star Trek. E por outro lado, é algo bastante típico, completamente normal e, logicamente falando, não poderia ser de outra maneira. Deixe-me explicar o que quero dizer. Por um lado, temos pessoas que, mesmo que se interessem por temas extraterrestres, muitas vezes estão num nível em que acreditam ou se perguntam se em algum lugar lá no espaço profundo existe ou poderia existir alguma raça avançada, alguma civilização avançada. Quando falamos da Federação, não estamos a falar hipoteticamente de uma única raça que existe a algures no espaço, sendo elusiva e mitológica, mas sim de uma vasta e complexa rede de relacionamentos. Estamos a falar de diversas raças e civilizações que interagem entre si e estabelecem acordos baseados em princípios legais. Isso é uma federação. O que me parece mais típico e normal é que, assumindo a universalidade da vida no universo, é natural, lógico e racional que essas raças avançadas criem estruturas sociopolíticas que facilitem essas interações. Então, por um lado, eu entendo que a existência da Federação pode parecer incrível, saída diretamente da ficção científica, mas, por outro lado, se você pensar bem, é lógico. Na verdade, não poderia ser de outra forma. Gostaria também de mencionar que o conhecimento sobre a existência da Federação é muito importante para nós.
Até essencial, porque a Federação tem um impacto real no que está acontecendo em nosso mundo aqui na Terra. E sem o conhecimento da existência da Federação, nós nos isolamos de compreender a situação em que nos encontramos. Além do mais, o próprio conhecimento da existência da Federação, a própria compreensão de que tal coisa existe e que tem influência aqui, já é um passo não só para entender nossa situação, como eu disse, mas também para um potencial contato futuro. Para que um dia nós, como povo da Terra, possamos também fazer parte de tal federação, não com base em algum grupo supostamente representando a Terra decidindo por nós, em nosso nome, mas só nós, como humanos, seremos verdadeiramente capazes de nos tornar outra raça membro da federação. Mas para que isso aconteça, primeiro precisamos simplesmente saber disso. Agradeço imenso, Derek. Este ponto também foi muito importante. Um ponto muito, muito importante. Mais uma vez, é lógico, se você vai assumir e aceitar que existem raças ET lá fora e grupos, bem, obviamente eles vão ter algum tipo de estruturas organizacionais para coexistir. E também é importante, e discutiremos isso no próximo vídeo também, porque realmente afeta a Terra. Mesmo que esteja nas sombras, realmente afeta a Terra. E, como o Derek mencionou, isso também foi algo muito, muito importante. Se estivermos interessados em algum tipo de comunicação que seja positiva, oficial, aberta e mais direta com essas entidades do espaço, bem, primeiramente precisamos compreender que eles existem, como estão organizados e o que de fato está acontecendo. Então, muito obrigada a todos vocês e agora juntem-se a mim para os últimos comentários importantes e verão onde estará o próximo vídeo. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final, por terem mantido a mente aberta. O tema era importante, embora todos eles o sejam e estejam interligados. Eu tentei ser o mais autêntico possível e compartilhar partes do que sei de uma forma bem honesta. Apenas partes, pois é realmente impossível condensar tudo num único vídeo. A Federação Galáctica isola a Terra. Nosso conceito, no entanto, é bem o oposto, pois acreditamos na verdade para a humanidade, em os despertar para a realidade da vida, em lhes devolver o seu conhecimento, ao menos da nossa perspectiva. Você muda a percepção das pessoas que manifestam a matriz por dentro e você está muito mais perto de resolver o problema. Porque a verdade fundamental, tácita, mas inegável, é que a população do planeta Terra, em sua totalidade, individual e coletivamente, é quem verdadeiramente conduz o destino e o rumo da sociedade neste planeta. Num nível, e isso não é uma contradição, são os líderes da Federação Galáctica que puxam os cordelinhos. Sim, mas, por outro lado, somos nós que determinamos a direção que esta civilização segue. E tudo isto é um jogo de aprendizagem concebido por aqueles que o estão a viver. Somos mais poderosos do que pensamos. Parece intrigante. Bem, fique por perto. Também falaremos sobre este tema tão importante. Mas, por agora, para a próxima aula, vamos tirar um momento para refletir. Acho que alguns de vocês devem estar a pensar: ok, isto é tudo muito interessante, mas como disseram, está a acontecer nos bastidores e algures no espaço, então por que me deveria importar? Ainda preciso de ir trabalhar e pagar as minhas contas. Que importância tem saber tudo isto? Eu simplesmente não me importo. Bem, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês por que eu acredito que deveriam se importar. Muito obrigado novamente e tenham um excelente dia a todos. Tchau, tchau. Sumário. O governo por trás de todos os governos que lida com os assuntos na Terra é uma federação galáctica de planetas unidos estacionada fora do nosso planeta. É uma organização física composta por seres biológicos, humanoides e não humanoides de 1000 raças, em sua maioria positivas.
O quadrante galáctico inteiro está totalmente sob o controle e gestão da Federação, e isso, claro, inclui a Terra. O principal centro de controle da Terra fica na Antártida, onde governos humanos se encontram com a Federação ET. Nem todos os membros das raças ET positivas da Federação têm acesso para saber o que acontece nas reuniões da Antártida ou nos níveis mais profundos da Federação. A sede local da Federação é a nave andromedana Aera, estacionada atrás da Lua. A próxima camada, depois disso, está envolta em mistério. Ela está situada em Saturno. A Federação vê os humanos da Terra como avatares biológicos que contêm almas de muitas raças ET, numa aparente raça única. Muitas situações de vida difíceis são justificadas, segundo eles, como algo que as próprias almas desejam. A Federação é considerada uma organização positiva, e a maioria dos seus membros o são. No entanto, seus líderes absolutos são obscuros e difíceis de serem localizados e não há transparência suficiente, nem mesmo entre os próprios membros. Outra forma de controlar a percepção pública da Federação não é só pela mídia e entretenimento, mas também plantando narrativas nas comunidades de OVNIs sobre ser só amor, luz e união, quando não é de forma alguma.